Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Um dos episódios também pouco conhecidos, mas bastante caricato da cidade do Porto, é que era conhecido como a cidade do Bispo, uma vez que Teresa de Leão, mãe de Dom Afonso Henriques, havia entregue o controle da cidade ao clero. Na realidade era o Bispo do Porto que mandava na cidade. Algo que começou a preocupar a burguesia, começou a preocupar a população e inclusive alguns dos comerciantes, é que o Bispo resolveu impor algumas portagens para as entradas e saídas na cidade. Isto prolongou-se ao longo de muitos séculos. Acabou resolvido única e exclusivamente no século XV, se não estou enganado, no dia 13 de abril, quando finalmente o rei de então decidiu entregar, ou no caso, retirar o controle da cidade ao bispo e entregá-lo à coroa. Bom, não foi uma decisão, foi uma compra, porque o rei ficou determinado a pagar em prestações a cidade do Porto ao bispo. Diz que o rei pagou algumas e depois nunca mais se lembrou de dar um escudo sequer ao dito bispo. O dito bispo e o clero, os responsáveis, ainda tentaram um braço de ferro, ao que o rei respondeu: é melhor a bem, porque a mal vai de graça. Enfim, coisas à moda do Porto. E é assim que, com muita pena, nós chegamos àquele que vai ser o último programa em direto aqui a partir da cidade invicta, da cidade do Porto. Obviamente foi uma experiência absolutamente fantástica estar aqui, ouvir, conhecer todas as pessoas que por aqui passaram. Algumas delas já eram nossas conhecidas, mas fizemos, obviamente, questão de as receber. Quero relembrar a todos vocês que o nosso programa é em simultâneo na Curiacos TV e na Rádio Vida 97.1. Quero lhe dizer também, se perdeu algum destes episódios, não se preocupe, porque estão no YouTube e também em formato podcast para que possa ouvir à hora que mais lhe convenha. Nós iniciámos com um portista, vamos terminar com um portista mais jovem do que aquele que iniciou a semana connosco. É nosso convidado Carlos Guimarães Pinto, economista, gestor, professor e agora deputado. Olá, Carlos, boa noite. Obrigado por estares aqui connosco. De facto, foi um prazer estar aqui na tua cidade, não é? Antes de mais, muito bem-vindos. Eu sei que sou o último, já estão aqui há alguns dias, mas sejam então muito bem-vindos. Espero que tenham gostado da vossa estadia aqui e que voltem mais vezes. Precisamos de muita gente como vocês aqui. É um prazer para mim e é muito bom estar em direto. Acho que é a primeira vez que estou em direto, portanto posso dizer aquilo que me apeteceu, porque sei que não vão cortar nada agora nunca cortaram. Não, isso é verdade. Nós fazemos o que tu disseres, olha, está dito. Para o mal e para o bem e para o mal. Olha, mas agora, e porque nós felizmente já conseguimos desenvolver aqui alguma relação de respeito e amizade. Eu recordo-me quando estavas com o André Pinção lá em estúdio a apresentar o livro Milhões a Voar sobre a nossa querida TAP e eu naquele dia estava tristíssimo, não é? Porque soube que tu tinhas assumido que ias ser candidato cabeça de lista aqui pelo Porto. Dei-te os parabéns por um lado e depois dei-te a minha visão um bocado mais amarga por outro. É pá, ó Carlos, desculpa. Mas agora vocês estão a dedicar-se à decoração de interiores. O que é que se passa? O que é
é que se passa com os assentos da Assembleia da República? A decoração de interiores são os outros, porque o que acontece em todos os parlamentos europeus é aquilo. Há um partido de centro-direita, um partido de centro-esquerda, e o partido que não se identifica com esta dicotomia esquerda-direita... Fica nas bancadas. Eu acho que deviam era fazer uma mezanino ali em cima, porque nós achamos que existe um eixo vertical, que é o eixo do liberalismo versus anti-liberalismo. Nós estamos no topo. Acho que deviam pôr ali uma mezanino, que isso sim representaria aquilo que é o liberalismo. Mas de alguma maneira, nós estamos a rir, não a lá questão está. esquerda-direita, mas... Claro, mas com tantas coisas que o nosso país tem que gerir, mas pronto, eu entendo perfeitamente o desenho do Parlamento acaba literalmente 30 segundos a dizer, portanto não perdemos necessariamente muito tempo. Perdeu mais tempo Rui Rio depois a vir protestar contra a decoração de interior, basicamente. Lá estou a falar do outro homem do Porto, pá. Não sejas assim. Olha, perdeu mais ele tempo a falar nisso do que nós. Por falar Porto e por falar em algumas decisões e provavelmente até por falar no presidente ou ainda presidente do PSD, regionalização versus descentralização. Normalmente eu deixo isto para o final. Sim. Todos os convidados têm comentado isto, mas contigo eu prefiro lançar logo esta questão numa fase inicial, até porque não adquiriste os vícios de quem está há muito tempo no Parlamento e se calhar tens uma visão diferente. Eu já falo sobre esta questão há bastante tempo e não diria que existe essa dicotomia de regionalização versus descentralização. Pelo contrário, acho que a regionalização é uma componente da descentralização. A descentralização consiste em descentralizar poderes na direção do indivíduo e na direção do indivíduo pode ser, alguns poderes vão diretos para o indivíduo, ou seja, poderes que o Estado não deve ter e que devem estar na órbita do indivíduo, na direção das freguesias, que é a componente mais próxima do indivíduo, dos municípios e das regiões. Quais é que devem ir para quem? Isso é uma opção mais política que depende muito da dimensão dos poderes que estamos a falar. Nós não podemos pedir a alguns municípios do país para descentralizar a gestão de hospitais, porque não tem essa capacidade. A grande parte dos hospitais não servem uma autarquia só, os hospitais centrais muitas vezes servem bastantes autarquias, portanto, se calhar é algo que faz mais sentido a um nível regional. E tanto faz sentido que seja ao nível regional que, atualmente, já existem entidades regionais de saúde. Isso já existe hoje. Sim, as ARS não é novidade nenhuma. A questão que se coloca aqui é que, de facto, também começaram a existir algumas transferências de competências, mas as transferências de competências continuam pejadas de centralidade, ok? E, ainda por cima, as autarquias queixam-se que com as transferências não veio o dinheiro. Eu vou falar sobre essas duas coisas. Okay. Acho que a questão das autarquias e da descentralização para as autarquias foi uma forma de desorçamentação. Ou seja, o Estado ficou com o orçamento e obrigou muitas vezes as câmaras a cumprirem essas funções. E há aqui um Presidente da Câmara com quem eu até simpatizo algo, apesar de ser de outro partido, que é o Ricardo Rio, de Braga, que a certa altura, quando eles puderam escolher com que competências é que ficariam, ele, de uma forma de protesto, disse que a autarquia de Braga ficaria... Era educação, saúde, não sei o quê, e uma delas era gestão e limpeza das praias, algo desse género. Ele disse que iria ficar com essa. Algumas pessoas que sejam do Norte lá em casa já perceberão a piada disto, que Braga é um concelho que só com o interior, portanto não tem praias. Não tem praia. Mas ele, pronto, com o orçamento que me deram, é esta a competência que eu posso ficar. E teve razão em relação a isso. Agora, o Estado Central, e agora mais a sério, já entendeu e já é consensual que certo tipo de responsabilidades devem ser tidas a nível regional. Tanto é assim que atualmente já existem entidades regionais ou direções regionais para educação, saúde, ambiente, cultura, agricultura, já existe tudo isso.
quando me dizem a mim, mas isso regionalização, vai haver uma duplicação de taxas, vai-se criar um conjunto de estruturas regionais que hoje não existem. Não, elas já existem. Elas já existem. O engraçado é que as pessoas nem sequer sabem que existem. E não sabem que existem porquê? Porque não têm escrutínio democrático, porque as pessoas não sabem quem trabalha para lá. Porquê? Porque são decididas ao nível do Estado Central, o Estado Central envia umas embaixadas para cada uma das regiões e acabam por ser órgãos centralistas, mas a funcionar ao nível da região. Estás a falar, por exemplo, de CCDRs, de CIMs, de... Direções Regionais de Educação, de CIMs... É um conjunto de entidades regionais que já existem, mas que são entidades centralistas porque apenas obedecem às ordens que lhes enviaram. Agora, e muitas pessoas não sabem que existem porque não são escrutinadas. Aliás, o primeiro passo para poderem ser escrutinadas é as pessoas saberem que existem. E a única forma de saberem que existem é haver algum tipo de escrutínio democrático. É isso que... E que não há, porque esta decisão foi tomada pelos dois partidos de poder, não é? Foi tomada pelo PSD e pelo PS. As direções, por exemplo, as CCDRs, são eleitas pelos seus pares, mas há ali uma democracia meio afastada das pessoas que vão beneficiar ou não da implementação dessas políticas. Assim, tecnicamente, os líderes das CCDRs foram escolhidos, foram eleitos. Foi pela primeira vez foram eleitos recentemente. Mas eu vou desafiar com um desafio que o Manuel Serrão, outro grande portuense, fez um dia, que é dizer-me um líder de uma CCDR. Pois. Norte, Lisboa e Valtejo. Alguém sabe? Alguém sabe um dos líderes? Supostamente são pessoas importantes, não é? E que foram eleitas. Alguém sequer conhece o seu nome? Se eu perguntar quem é o presidente do Governo Regional dos Açores ou do Governo Regional da Madeira, saberemos. E nós somos pessoas informadas. Se me perguntarem o nome de um líder de uma CCDR, eu confesso a mim que não sei, nem do Norte sei quem é. Porquê? Porque não há escrutínio democrático. Ninguém sabe o que ele faz, como faz, que ideias é que tem para as regiões. O currículo, não é? Para ocupar esse currículo, exatamente. E aquilo nem eleições foram. Aquilo foi um cambalacho que fez entre o PS e o PSD para eleger, para dividirem as regiões entre eles. Mas, Carlos, não achas que a principal... Isto pode ser uma expressão meio complicada de entender, mas a principal descentralização devia ser a das ideias. Porquê? Porque, de alguma forma, estando estas estruturas, toda a implementação é implementação ditada pelos gabinetes de Lisboa. Portanto, não há políticas realmente próprias para cada uma das regiões. Há uma série de orientações generalistas, mas que não têm, por assim dizer, não têm o contacto direto ou não foram feitas a pensar naquelas pessoas daquela região. Por é que as direções regionais e todas essas entidades regionais são lideradas por comissários do poder central? Ou seja, eles obedecem a ordens a que o poder central lhes dá. Também, o poder central dá ordens consoante aquilo que importa ao poder central, não aquilo que importa às pessoas daquelas regiões. E por isso é que eu acho que é muito importante democratizar o atual sistema. Claro que é bastante importante que não traga custos acrescidos, mas tornar mais eficiente a gestão das regiões, mais democrático, com mais escrutínio, acho que beneficiaria toda a gente. E aquilo que estavas a dizer há pouco também acho que é importante, que é que as regiões tenham também poderes, ou seja, poderes de escolher, de ter política económica diferente, porque as regiões têm realidades muito dispares e isto é importante. Há pessoas lá em casa que não sabem isso, eu acho que é importante de sabermos. A área metropolitana de Lisboa, por exemplo, Lisboa e Valtejo, a região, tem um déficit comercial enorme. É uma zona do país que depende muito do consumo interno, das receitas do Estado e por aí fora. Portanto, tem uma economia muito particular. O Norte e o centro do país, mas principalmente o Norte, tem um déficit comercial, tem um superávit comercial, ou seja, exportam muito mais do que importam.
em termos relativos, o superávit comercial da região norte é maior do que o da Alemanha, em percentagem do PIB. Uau. Isto é verdade. Portanto, tem um conjunto de necessidades de política económica diferentes daquelas que a área de Lisboa e Val Tejo têm. Só que o que é que acontece? Existe uma política fiscal única para todas as regiões, que não deveria existir. Eu lembro quando António Costa assumiu o poder em 2016, uma das primeiras medidas de alívio fiscal, se lembra-se qual foi? Não foi o IRC, não foi, foi o IVA da restauração. Independentemente do que achemos disso, o IVA da restauração é importante para aquela economia que depende do consumo interno. Para aquela economia que depende da competitividade externa, ou seja, exportadora, é muito mais importante o IRC. E nessa altura havia um acordo entre PS e PSD para ir reduzindo o IRC para dar mais competitividade a essas empresas, que foi rompido. Isto foi uma clara aposta fiscal de quem só percebe a economia com os olhos de Lisboa. Foi, vamos ajudar o consumo interno e vamos travar esta medida que apoia a competitividade externa. Acabou por lixar... Para continuar a ter eu disse lixar, apesar de estar no Porto. Para não perder receita. Exatamente. Dizias por causa disso, aconteceu qualquer coisa aqui no... Eu disse lixar, e note-se que sou uma pessoa respeitável, apesar de estar no Porto, disse lixar. Acabou por lixar, não é? As empresas exportadoras, porque travou aquela descida de IRC e nós ainda hoje temos a taxa de IRC mais alta da OCDE, e ajudou o consumo interno. Não vou disputar isso, mas claramente houve ali uma decisão política de quem vê a economia pelas lentes da capital. E isso não deve acontecer. Possivelmente foi uma boa decisão para aquela área, mas se houvesse capacidade das diferentes regiões terem uma política fiscal diferente, possivelmente a escolha do conjunto de pessoas que tomasse essa decisão no Norte seria outra. Mas não foi. E nós vivemos num país demasiado desigual. Eu dou muitas vezes este exemplo, que é Lisboa e Val Tejo têm um PIB per capita ao nível dos países mais ricos da Europa, ao nível de França, do Reino Unido, têm um PIB per capita ao nível desses países. O norte e o centro do país têm um PIB per capita ao nível da Bulgária. Ou seja, nós num país tão pequeno conseguimos colocar em 1 hora de carro, vamos economicamente da França até à Bulgária. É esse o país que nós temos. E temos este país também porque somos incapazes de ter políticas adaptadas à realidade de cada região. Quando se constrói uma realidade, quando se constrói políticas económicas apenas para a realidade de uma região, aquilo que acontece é que uma região sofre com isso e vai empobrecendo. Aliás, Norte e Centro são hoje, muitas pessoas não sabem isso, as duas regiões mais pobres do país, já atrás de Açores e Madeira, que é chocante, mas é verdade. É a primeira vez que eu estou abaixo de Açores e Madeira. Porquê? Uma das razões, Açores e Madeira têm imensas coisas contra eles, mas têm uma capacidade. A autonomia. Que é gerir o seu mix de políticas económicas e fiscais para a realidade que eles próprios têm. Ainda por cima, em Portugal, seria tão fácil. Se nós tivéssemos os problemas das regiões espanholas, onde se fala em independentismo, não é? Independência, aliás. Ou seja, aqui começa a faltar alguma lógica para justificar esta falta de decisão e esta falta de razoabilidade daquilo que Lisboa decide, que acaba por afetar todos, à exceção das regiões autónomas, porque têm a sua autonomia. Aliás, eu há uns tempos fiz um artigo que olhava para aquilo que tinha acontecido desde o princípio do século até à crise financeira, até 2011. E nesse período, todas as regiões do país divergiram da União Europeia. Ou seja, o estilo de vida das pessoas tornou-se mais desigual ou mais baixo em relação àquilo que era no resto da UE, exceto 2 regiões. Ou seja, foram cometidos
erros de política económica que fizeram com que o país como um todo divergisse da UE e todas as regiões tinham divergido da UE, exceto duas. Que duas regiões é que foram essas? Madeira e Açores. Foram exatamente as duas, até à crise financeira de 2011, exatamente as duas que conseguiram não divergir. Deixa-me agora aqui também fazer-te um desafio, ó Carlos. Onde é que está então a comunicação social também a dar voz a esta realidade? Porque muitas vezes aquilo que ouvimos dos Açores e da Madeira é só as histórias das bolsas de pobreza, as histórias das situações de desigualdade, ou seja, continuam a existir aqui, muitas vezes, a informação que chega à sociedade e a quem está ou quer estar atento a essas questões, de alguma forma, informação enviesada. E isso é responsabilidade de quem? Assim, os Açores e Madeira ainda são regiões pobres. E isso só agrava o facto de Norte e Centro serem ainda mais pobres. E há uma outra questão, que é o Norte, sem a área metropolitana do Porto, em alguns indicadores, não é o nível do leste europeu, é o nível do Norte da África. Quando falamos em indicadores como educação, acesso a cuidados de saúde, não é muito diferente das melhores zonas do Norte da África. Portanto, estamos a falar de situações muito graves. Agora, onde é que está a comunicação social? Está onde está o poder político, não é? Porque o poder político tem essa capacidade magnética. Quando falamos em centralismo, falamos muito disso, que é o poder político. Obviamente, os jornalistas têm que cobrir o poder político e por isso estão também onde o poder político estiver, ou seja, hoje em dia em Lisboa. Os escritórios de advogados e consultores e por aí fora que têm que servir as empresas também estão lá porque as empresas têm que estar lá e depois cria-se um magnetismo que se torna cada vez mais complicado de romper também por outro motivo. Isto é uma crítica que eu tenho à comunicação social, embora eu acho que eles não têm necessariamente culpa, que é quando também toda a comunicação social se concentra na capital, a forma de pensar e de dar notícias também se formata muito àquelas que são as necessidades da capital. Eu vou dar um exemplo, por isso é que estou muito feliz que tenham vindo aqui. Há uns tempos que eu acho que houve uma pastelaria qualquer em Lisboa que fechou. Pá, qualquer pessoa fora de Lisboa não faz a mínima ideia que pastelaria era aquela. Era a Suíça. É capaz de ser isso. Suíça, acho eu. Pronto, é capaz de ter sido isso. Até nem sequer tem nome. É Suíça, acho que sim. Acho que qualquer pessoa que mora a norte de Louros não deve saber o que aquilo é, mas, ou a sul da Almada. Mas eu lembro, acho que o Marcelo foi lá tomar um pequeno almoço, foi uma crise tremenda, toda a gente, uma choradeira imensa na comunicação social. E imagina o resto do país, eu próprio olhar para aquilo, mas é uma pastelaria, pá. Fecharam uma pastelaria. Fecham pastelarias em Espinho todos os dias, pá. E o verdadeiro drama é saber se ele conseguiu fechar com a autoridade tributária e tudo, porque às vezes... Há tempos a pastelaria onde eu costumava comer umas bolas de Berlim quando era miúdo em Espinho fechou, pá, eu senti-me triste por aquilo, pá, mas eu não vi ninguém a noticiar aquilo. E isto é Se eu estivesse cá, tínhamos ido filmar. Peço desculpa, Carlos. Acho que já reabriu. Nós estamos a rir, mas é dramático. Eu vou fazer publicidade. Aquele facto que tu dizes demonstra também uma incapacidade, de alguma forma, da comunicação social, entender as dinâmicas do país e ser um fator de alavancagem de igualdade dentro do próprio país. É verdade. Eu vou aqui dar um elogio a um dos vossos concorrentes. Peço imensa desculpa. Mas eu, de vez em quando, vou falar ao Porto Canal, que eu gosto muito, também, para além da Curiacos, gosto muito de ir lá. E antes de entrar, fico sempre aqui a falar, a ouvir um bocadinho o jornal que está a dar. E eu fico surpreendido que o jornal que eles têm lá, aquele jornal da noite, vocês não têm, portanto... Temos. Mas também tem, mas é uma hora diferente. É de hora diferente, portanto, não é concorrência. Eu sinto que aquilo é um jornal nacional. Sinto que aquilo é verdadeiramente um jornal nacional
Porquê? Porque eles, obviamente, dão as notícias que as pessoas querem ver, muitas coisas que acontecem na capital, como é óbvio, mas também cobrem o resto do país. E eu sinto que aquilo verdadeiramente é um jornal nacional com notícias que me importam. E muitas vezes, e os jornalistas não têm culpa, só que as redações estão há tantos anos no mesmo sítio a recrutar as pessoas da mesma zona, dentro do mesmo círculo social, que a partir de uma certa altura pensam que todas as notícias que importam são as que importam ao seu círculo social, quando o país é muito mais do que aquilo. Mais. E sendo um país pequeno, conseguimos não cobrir a totalidade do país, porque em termos geográficos somos pequenos. Isso. Mas há também, já dentro daquilo que são as verbas aprovadas para o PRR, continuam a haver discrepâncias, decalagens, e há um caso que é absolutamente paradigmático em relação àquilo que estavas a dizer, que são as verbas para a cultura. Certo. Pronto, lá está. O Tiago Girão do Porcanal teve uma entrada muito boa aí. Eles foram investigar, entidade por entidade, as entidades que iriam receber, os museus, por aí fora, que iriam receber aqueles subsídios, que não são uma grande coisa. Quando estamos a falar de 150 milhões de euros, portanto, aquilo é 1% do PRR. E desses, à volta de 150, quase 120 mil iam para entidades na área metropolitana de Lisboa. 120 milhões. Ok. 120 dos 150. Claro, aquilo é onde vivem à volta de 25% da população portuguesa, mas que iria receber cerca de 80% de todos os fundos. Depois aparecia a Zona Centro, que também ia receber cerca de 19%, a Zona Norte, que ia receber 14%, e o Algarve, que recebia 1 milhão. Menos de 1% do bolo total. Quer dizer, é como se não existisse arte, não existisse cultura fora da área metropolitana de Lisboa que valesse a pena. Eu acho que até deveria ser ao contrário, porque hoje existe alguma falta de oferta cultural, principalmente fora de Lisboa e Porto, e havendo verbas que são direcionadas para aí... ainda assim não é aí, muito, como tu disseste. São 150 assim não milhões. É muito. Acho que se deveria investir um pouco mais também em cultura. É possível que, havendo aquele dinheiro, que se pudesse investir mais, mas dependendo de onde for, se for para desperdiçar, também, só por ser cultura ou só por ser agricultura, desde que seja bem direcionado, sim. Agora, onde existe escassez, onde efetivamente existe escassez de oferta cultural e havendo estes fundos, se calhar era para aí que deveria ir. Aliás, no Algarve, que se quer diversificar um bocadinho o tipo de turismo que recebem, se calhar até se justificava mais, mas vai menos de 1% do PRR. E há vários exemplos. O Governo esteve em tribunal durante vários anos, não me lembro como é que isso acabou por desviar verbas que deveriam ter ido para as regiões Norte e Centro, que são duas das regiões mais pobres da Europa, conseguiram desviar para Lisboa através de um mecanismo qualquer e depois foram colocados em tribunal. O tribunal, pelo menos a primeira instância, deu razão à queixa que foi feita, que efetivamente foi desviado dinheiro. Ou seja, temos uma região que é muito mais rica do que todas as outras, que mesmo assim vê dinheiro a ser desviado cada vez que o Governo tem essa opção. Há dinheiro que é desviado para ali, enquanto as outras duas ficam ali sem acesso a fundos, sem qualquer possibilidade de se desenvolverem e sem autonomia para escolherem políticas económicas que lhes permitam... Algo que também mencionaste, não sei se te surpreendeu, mas que tu mencionaste, foi que dentro dessas verbas aprovadas na primeira trecho do PRR, no total de 3.829 milhões, 3.800 mil milhões foram para o Estado ou para entidades estatais, para as famílias foram só 28 milhões e para as empresas 100 mil. Isto demonstra, obviamente, e não queremos estar aqui sempre a repetir que o Estado é um monstro, mas acho que começa a faltar, obviamente, a capacidade dos cidadãos entenderem como é que o Estado consegue desviar tanto dinheiro quando a economia e as famílias e as empresas são a linha da frente do motor de crescimento económico do país. E eu acho que isso tem a ver com isso, tem a ver também com o facto que o Estado
consegue, quando é dinheiro para si, agilizar muito mais rápido do que quando é dinheiro para as empresas. Não há, para as pessoas, não há tanta burocracia, não é? mas depois há um problema. E eu também tenho este receio em relação ao dinheiro que vai para as empresas e para as pessoas, que é como é que ele vai para lá. Eu posso dar 2 exemplos que acho paradigmáticos. Abriu há pouco tempo um concurso para cerca de 250 milhões de euros do PRR, através do Banco de Fomento, e apareceram notícias nos jornais e tudo. O concurso foi aberto de forma muito rápida, ninguém conhecia muito bem a informação e, de repente, havia candidaturas e fecharam o concurso. As questões que se colocam em relação a isto e que são válidas é porque é que se deu tão pouco tempo para as empresas se candidatarem? Será que algumas empresas já sabiam, antes do concurso a começar, como é que aquele concurso iria ser feito? Porque é que não houve mais disponibilidade para mais empresas concorrerem àquilo? Isto abre uma série de dúvidas sobre a forma como estes concursos são feitos e convém investigar. E depois, em relação ao dinheiro que vai para as pessoas, eu acho que um dos grandes problemas deste país, apesar de estarmos num clima moderado, é a quantidade de pessoas que temos que morrem de situações ligadas com frio. Doenças respiratórias ligadas com o frio dentro de casa, pessoas que se tentam aquecerem. Ainda há pouco, a 10 km daqui, estamos aqui no Porto, a 10 km daqui, morreu uma família inteira porque não tinham capacidade de aquecer a casa, queimaram uma lenha dentro de casa, lá que foi, morreram todos naquela noite. Portanto, nós temos um problema desses e uma parte da verba do PRR iria para isolamento das casas, que é algo que é especialmente necessário nas casas dos mais pobres. Como é que foi decidido alocar essa verba? Disse às pessoas que elas iriam investir, ou seja, colocar o seu dinheiro para isolar a casa. Depois de fazerem isso, tendo os recibos na mão, concorriam a esses fundos e alguns, eventualmente, poderiam receber o dinheiro. Portanto, nós estamos aqui a falar de pessoas. Para quem é que estes fundos foram? Para todas as pessoas que iriam fazer isto de qualquer forma. Sim. Muitas que fizeram até nem sabiam e pessoas que tinham o dinheiro. Quando o objetivo deveria ser dar estes fundos a pessoas que de outra forma não teriam dinheiro para isolarem as suas casas. Acabamos por financiar o isolamento das casas de pessoas de classe média alta com acesso à informação. Porque, para além de ser preciso ter dinheiro, é preciso saber como funciona esse processo, concorrer. Concorrer é sempre complicado, porque depois tem que se digitalizar recibos e justificá-los e por aí fora. Ou seja, um processo complicado em que é preciso pôr o dinheiro à frente. Acham que, de alguma forma, aquilo ajudou as pessoas mais pobres a isolar as casas? Claro que não. De todo. Faz-me lembrar um episódio, quando foram os incêndios de 2017, que o concurso para as verbas esteve aberto durante uma semana e as pessoas tinham que se inscrever na internet. As pessoas nem tinham luz, ou seja, tinha queimado tudo e era através da internet. Numa zona onde a iliteracia tecnológica ou digital é uma realidade. E, Carlos, não há como não também mencionar que, eventualmente, já estaríamos numa fase de início da recuperação pós-pandémica, por assim dizer. Mas a Europa, neste momento, também vive uma instabilidade, um clima de alguma instabilidade, e tu, como economista, sabes melhor que todos nós juntos que os investimentos ou os investidores não gostam de todo de instabilidade. O mercado contrai sempre que há instabilidade. Isto vai nos afetar a curto, médio, longo prazo, ou é uma situação que vamos resolver com alguma facilidade? Eu vou falar, neste momento, assumindo o melhor cenário. Ou, digamos assim, um cenário em que isto não escala demasiado. De escalar, é que nem vale a pena falar. Entramos numa situação
Completamente imprevisível. Exatamente. É imprevisível e extraordinariamente negativa. Podemos ter fome pela Europa fora, mas vamos assumir que isto não escala, que isto acaba ali concentrado e que eventualmente teremos uma guerra de guerrilha em que a Rússia é força ocupante e a Ucrânia tenta resistir. Vamos assumir que é isso, ok? Nós já estávamos com inflação antes, portanto, mesmo sem este problema já havia expectativas de inflação, que um determinado conjunto de bens iriam aumentar nos próximos tempos, bens alimentares, energia, por aí fora. A Ucrânia é um dos principais produtores de cereais, algo que a Europa ainda é importador e que a Europa não tem capacidade de um momento para o outro começar a produzir. Aliás, hoje em dia, só a França, Itália e a Polónia, penso eu, é que são produtores mais ou menos de cereais. Portugal, por exemplo, produz muito pouco, nós importamos quase todos os cereais que são importantíssimos, lá está, para o pão, para as massas, para a alimentação do gado. Portanto, vamos ter um aumento aí e um aumento no custo dos cereais depois afeta a alimentação toda porque está na base. Temos que esperar isso. Vamos ter um problema aí. Vamos ter um problema na energia, porque nós, apesar de não sermos dependentes do gás para nos aquecermos, em boa parte, porque grande parte das pessoas nem sequer têm aquecimento a gás em casa, por maus motivos, mas, e porque não precisamos tanto de aquecimento como outros países. Mas a verdade é que muitas vezes o gás é usado para produzir a eletricidade, portanto, iremos ter também um aumento por aí. O próprio aumento do custo da eletricidade. Temos um setor industrial que necessita de gás e é um setor Exatamente. exportador. Que necessita de gás, necessita de eletricidade, os custos de eletricidade são bastante altos, e depois há uma consequência de segundo nível aqui, que é, havendo inflação alta, e se tivermos inflação a chegar aos 8%, 9%, não há qualquer forma do Banco Central Europeu não subir as taxas de juros de referência. Isso traz um conjunto de problemas, que é, por um lado, o Estado Central, acho que neste momento as contas estão por cada 1%, a 1 ponto percentual de aumento nas taxas de juros na dívida ao longo das maturidades todas, tem que pagar mais cerca de 500 milhões de euros todos os anos, ou seja, e esses 500 milhões de euros têm que ser cortados em algum lado. Isto é um problema para o Estado. As pessoas, quem tiver empréstimos à habitação ou outro tipo de empréstimos com taxa variável, arrisca-se de um momento para o outro, quem tiver prestações de 400 euros, passar a ter prestações de 500, 600 euros, especialmente quando as taxas de juros têm um peso grande, têm maturidades mais longas, 40 Exato. anos e por aí fora, e de repente temos pessoas que não só têm custos mais altos no supermercado, como de repente a sua prestação. Ou seja, pode-se montar aqui um conjunto de complicações grandes para as quais nós não estamos economicamente preparados, porque somos um dos poucos países que em 2021 ainda não recuperou o PIB que tinha antes da pandemia em 2019. Eu lamento se sou pessimista, mas apesar de tudo, este ainda é o cenário, assumindo que isto não escala. Se escalar, vamos ter Deixa-me só tentar, se nos consegues explicar de uma forma simples como é que funciona o aumento da taxa de juro na dívida que Portugal tem que pagar, porque muitas vezes os telespectadores ouvem isto e não entendem que Portugal pede dinheiro emprestado a outros sítios, que o Governo pede dinheiro a outras entidades. Pronto, vou tentar explicar da forma mais simples que conseguir. Neste momento, Portugal tem em dívida, portanto, 130% do PIB, à volta de 250 mil milhões de euros, o que corresponde a mais ou menos 25 mil euros por cada português. É a dívida que o Estado tem neste momento. Esta dívida, alguma tem que ser paga já daqui a 2 meses, outra daqui a 3, outra daqui a 6, daqui a 1 ano. Alguma dívida nós só temos que repagar daqui a 10 ou 20 anos. E cada uma desta dívida tem taxas de juros.
obviamente. Normalmente, quando pedimos emprestado a 10 anos, pagamos mais do que quando pedimos emprestado em 3 meses. Então, o que é que os países normalmente fazem, e Portugal incluído, pedem muitas vezes emprestado a 3 meses, 6 meses, 1 ano e por aí fora, porque é uma taxa de juros mais baixa. Qual é o problema de fazer assim? É que a cada 3 meses pede-se emprestado 1.000 milhões de euros, tem que se pagar daqui a 3 meses e nesse período pede-se outra vez 1.000 milhões de euros. E nós temos cerca de 100 mil milhões de euros em dívida a menos de 1 ano. Ou seja, no próximo ano vamos ter que pedir 100 mil milhões de euros, à volta de 100 mil milhões de euros, nos mercados. Pronto. Nós, neste momento, estamos a pagar de dívida uma taxa de juros muito baixa. A dívida de curto prazo, a certa altura, esteve a 0%. Portanto, nós pedimos e não pagávamos juros. Mas, como vamos ter que trocar esta dívida ou pedir nova dívida no próximo ano, se as taxas de juros subirem, já será uma taxa de juros superior. Ora bem, há uma parte do Orçamento do Estado que vai para o pagamento dos juros da dívida. Quando a Troika veio cá, era uma parte muito grande, era maior do que o Orçamento da Saúde. Entretanto, como as taxas de juros caíram, ficou bastante mais pequena. Aliás, todos aqueles feitos fantásticos de Mário Centeno, que conseguiu reduzir o déficit, não sei o quê, foi isso. Foi as taxas de juros a cair e menos juros para pagar. E isso permitiu reduzir o déficit e ainda aumentar alguma despesa na educação, saúde e por aí fora. Enquanto outros países aproveitaram não para ter déficit zero, mas para ter superávites, nós temos muitos países na Europa com superávites de 4, 5% que estavam a poupar para o futuro, nós contentamos em ter déficit zero. O que é que vai acontecer? No momento em que as taxas de juros começarem a subir, em vez de pagarmos aquilo que pagamos hoje, que não tenho os números na cabeça, podemos começar a ter que pagar mais 1.000, 2.000 milhões de euros por ano. O que significa... Isto tem que ser cortado de algum lado. O que significa... E vamos imaginar que o Estado é uma pessoa, ok? E essa pessoa pede um empréstimo, mas não paga só com o dinheiro dela, paga com o meu dinheiro e com o teu também. Se houver uma alteração nas taxas de juros, significa que eu e tu, que ajudamos aquela pessoa a pagar a dívida, também vamos ter que pagar mais. Ou seja, vão ter que ir aos impostos, das duas uma, ou cortam na despesa e pronto, não sei como é que se pode fazer essa manobra, quando eu digo manobra, essas escolhas, quem é que vai escolher? Não sei se é a saúde, por exemplo, não sei se é a educação. Há tantos sítios onde estamos deficitários, onde necessitávamos de mais investimento, se calhar, ou então aumentam os impostos. Pois. E isto leva-nos para outra área. Nós já temos uma tributação no trabalho, que é uma coisa impressionante. Eu creio que foste tu que disseste num dos programas, qualquer dia estamos a pagar para trabalhar. Se calhar. Eu acho que esse exemplo da família é muito bom para reforçar aquilo que eu estava a tentar explicar e já vou à questão do trabalho, dos impostos sobre o trabalho. Que é, a situação que Portugal tem é, imaginemos uma família que tem um orçamento mensal, que recebem mensalmente 2.000 euros e tem que pagar 1.000 euros ao banco todos os meses. De repente, as taxas de juros descem e, em vez de ter que pagar 1.000 euros, tem que pagar 500. Que foi o que aconteceu com Portugal. O que é que nós fazemos com os 500 que sobram? Aquilo que Portugal fez foi pegar nesses 500 e gastá-los no outro lado qualquer. Enquanto outros países guardaram esses 500 para o futuro, até para reduzir a dívida e por aí fora, aquilo que nós fizemos foi pegar nesses 500 e gastar noutro conjunto de coisas. Comprar mais coisas. O que é que vai acontecer agora? Quando estes 500 voltarem a ser 1.000 e eventualmente até poderem ir para 1.200, 1.300, o que quer que seja, nós vamos ter vamos ter que fazer um corte muito maior. Antes estávamos a gastar 1.500 euros por mês, agora de repente só temos 800 para gastar. E isso vai ser o que vai acontecer. Agora, o Estado tem, e voltando à tua pergunta, o Estado tem uma capacidade que as famílias não têm, que é aumentar de forma coerciva as suas receitas, que é ir até aos impostos. Claro que isso tem consequências. Eu acho que os impostos sobre o trabalho em Portugal são uma fatia bastante grande daqueles que são os rendimentos. Normalmente são uma fatia mais fácil
de ir buscar, porque muitas pessoas até nem sentem que estão a pagar IRS, porque é-lhes tirado. Muitas pessoas acham que recebem IRS. O IRS é aquela coisa que recebem em junho, não sei o quê. Porque metem as despesas e tal. Exatamente, e depois recebem o reembolso, o patrão é que paga, não sei o quê. E vai-se novamente fazer isso. Nós temos taxas de IRS que, quando somadas às taxas da Segurança Social, levam uma boa parte daquilo que são os rendimentos das pessoas, os rendimentos do trabalho. E há um exemplo muito bom, quer dizer, o salário mínimo no Luxemburgo anda por volta dos 2.000 euros. Uma pessoa que receba 2.000 euros líquidos em Portugal já está no antepenúltimo escalão. Porque para receber 2.000 euros líquidos em Portugal, recebe perto de 4.000 euros brutos. E a empresa, em cima desses 4.000 euros brutos, ainda paga 23% de segurança social. Ou seja, a empresa, para o trabalhador receber esses 2.000 euros líquidos, que são o salário mínimo no Luxemburgo, tem que pagar mais de 4.000 euros. E pior do que isso, que é, se a empresa quiser reter essa pessoa, dando-lhe um aumento salarial, um engenheiro que recebe uma proposta para ir para a Espanha, para a França, para a Alemanha, diz, pá, eu quero muito que este engenheiro fique aqui, vou aumentar o salário em 100 euros. Para lhe aumentar esse salário em 100 euros, a empresa tem que ter uma despesa total de perto de 300 euros. Ou seja, o Estado recebe um aumento maior do que a própria pessoa. E entre segurança social e retenção de IRS, o Estado recebe um aumento superior àquele que essa pessoa recebe. Ora bem, isto é um desincentivo ao aumento salarial. Exatamente. Isto é, acima de tudo, uma taxa sobre os aumentos salariais. E as pessoas muitas vezes não entendem isso, porque um salário de 1.000 euros paga uma taxa média relativamente baixa, mas quando é preciso aumentar esse salário, a taxa que as empresas têm que pagar é muito alta. E depois há quem diga, mas uma parte é a segurança social que vai para as pensões e as pensões até são boas. Eu não sei se temos tempo, mas é outra temos coisa. 2 minutos. Mas... Pronto, é outra coisa que as pessoas precisam de pensar, que é quem está a descontar nesta fase não vai ter o mesmo nível de pensões que quem descontou e quem está reformado neste momento. Neste momento há uma regra que vamos receber a média de todas as contribuições ao longo da vida. Ou seja, uma pessoa, assumindo que o salário vai subindo ao longo da vida, de forma contínua, quando se reformar, não vai receber o seu último salário. Vai receber o salário que recebia a meio da carreira. Portanto, uma pessoa que se reforme, sei lá, que tenha ido dos 800 euros até aos 1.600 quando se reformou, não vai receber 1.600 quando se reformar. Vai receber algo como 1.100, 1.200 euros. E o facto das pessoas se terem habituado a receber o seu último salário fez com que muitas não descontassem para planos individuais e por aí fora, e vão ter uma enorme queda no seu estilo de vida quando se reformarem. Estava imensa conversa, começar com os 2 minutos. Os problemas do país são tantos, às vezes... Carlos, já que estamos no último minuto, o que é que uma família pode fazer para enfrentar os tempos que aqui vêm? É também importante poupar? Era isso que eu ia dizer. É muito importante poupar nos próximos tempos, porque são tempos de incerteza. E é importante poupar em geral, porque o país precisa de poupança interna. E eu não tenho muito mais a recomendar, confesso. Acho que todas as recomendações que vêm à minha cabeça neste momento seriam demasiado... Não vos vou dizer para comprar sacos de arroz, porque nunca se sabe. Eu não quero acabar a minha visita no Porto a deprimir-me. Vamos acreditar que as coisas vão correr bem, mas de qualquer forma, poupar é sempre uma boa ideia. É sempre uma boa ideia tentar ter um bom negócio, algo fazer à parte e formarem-se, qualificarem-se para poder enfrentar. Carlos Guimarães Pinto, muito obrigado por ter estado aqui connosco. E claro, temos que deixar um agradecimento enorme ao Porto. Muito obrigado, Porto, por nos ter recebido. Muito obrigado, Porto, por ter sido a nossa casa durante estes dias. Nós vamos estar de volta. Um bom fim de semana.